bem? Já, então acho que a gente agora já pode começar a entrar no tema da nossa conversa, na nossa conversa de hoje. Professora, Então, só um minutinho. Kelly, oi. oi? Ela não está em tela cheia. A gente está vendo a sua tela do computador Não? do PowerPoint. Eu acho que Tá ali bom, no canto, então em vou cima fazer direito, em assim. cima do home, ali naquele sinalzinho. Eu vou mudar aqui o modo de apresentação para a tela inteira, daí vocês conseguem ver tudo. Agora deu. Ótimo. Certo? Obrigada, pode Então continuar. tá. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, então, meu nome é Kelly, eu sou atualmente professora na UCPEL e eu vim falar com vocês um pouco sobre a importância das campanhas de vacinação, dos protocolos de vacinação, principalmente em tempos de enfrentamento de uma pandemia, como o que está acontecendo atualmente. Então, hoje eu trouxe alguns tópicos para a gente conversar dentro desse assunto. Vou falar um pouco para vocês como é que funciona o processo de confecção de vacinas, né, um pouquinho da história da vacinação e o impacto epidemiológico que tem os programas de vacinação. Né, e por que eles são importantes para nos proteger frente às diferentes patologias que estão por aí e também como que eles podem nos proteger contra o SARS-CoV-2, que é o vírus que atualmente está em pandemia e para o qual se busca uma vacina. E também vou colocar para vocês, até essa semana, como estava o panorama mundial na busca de uma vacina para a Covid-19. Então, antes da gente adentrar no assunto da Covid-19, da imunização em si, eu queria relembrar um pouco com vocês a história das vacinas e como elas foram descobertas. Então, lá nos anos 1790, um pesquisador chamado Jenner, ele descobriu que indivíduos poderiam ser imunizados, e ele fez esses testes com o vírus da varíola. Em 1798, se teve a primeira imunização para a varíola, e apenas 200 anos depois ela foi totalmente erradicada. Então, são 2 séculos de imunização para garantir a erradicação de uma doença. E assim aconteceu com outras doenças e patologias subsequentes mediadas por patógenos invasores, como a raiva, febre tifoide, cólera. E hoje, a gente tem um índice de 2 a 3 milhões de pessoas salvas por ano devido à imunização. Então, é um processo que simula nossa exposição do nosso sistema imune a um patógeno e acaba nos protegendo e fazendo com que nós mesmos consigamos ficar imunes a essa doença e essas doenças, essas patologias acabam sendo erradicadas. Algumas doenças ainda não foram erradicadas, para quais se tem vacinação. E hoje em dia se tem um surto de várias patologias que estão ressurgindo, patologias erradicadas, como é o caso do sarampo, devido à falta de imunização, aos movimentos anti-vacina e à falta de credibilidade de certos grupos com as vacinas. Os dados mostram que só temos benefícios em termos epidemiológicos de saúde, e até 2017 a gente tinha ali mais de cerca de 30 vacinas licenciadas para a prevenção de doenças infecciosas. Então, na verdade, 30 vacinas, um pouco menos que 30, porque algumas vacinas elas podem ser contra vários patógenos, mas cerca de 30 doenças infecciosas. Então, aqui a gente já vê a importância da pesquisa, sobre as vacinas e na descoberta das diferentes vacinas e quanto isso aumentou a qualidade de vida da população mundial, como um todo. E agora, a gente vai conversar um pouquinho. Qual é o objetivo de uma vacina do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista mecanismo de ação? Para que serve uma vacina?
As vacinas, elas induzem uma resposta imune específica para aquele patógeno para o qual ela foi confeccionada, sem o desenvolvimento da doença per se, e nem das suas complicações. E muitas vezes, em alguns tipos de vacina, se tem alguns efeitos parecidos com a patologia em si, só que a níveis muito menores. Né? A gente já vai entender o porquê. Então, as vacinas, elas proporcionam, né, uma proteção, né, que nós mesmos desenvolvemos em reação a um antígeno específico, né, que é com o qual a vacina é formulada. Então, temos proteção a nível individual, essa proteção ela pode ser passada de mãe para filho, e essa proteção ela pode, né, ser transferida a nível populacional. A gente já vai falar como esses efeitos acontecem. Então, de acordo com todas essas características, a importância da vacinação, né, é extremamente... Hoje em dia, eu acho que seria impossível uma população tão densa quanto que é a nossa população mundial ter taxas de mortalidade tão baixas como se tem até agora, sem o processo da imunização. Então, como que as vacinas funcionam em tese? Independente de ser injetada ou ser por via oral, como no caso da vacina da polio, né? A gente tem a introdução de uma formulação vacinal no nosso organismo. Essa formulação vacinal, ela pode ser confeccionada de diferentes formas, mas todas elas contêm pelo menos alguma parte do vírus ou da bactéria, né, do patógeno para o qual eu quero imunizar. A partir disso, a gente tem a injeção desses antígenos, né, a introdução desses antígenos dentro do nosso organismo. E aí, então, a indução da resposta imune simulando uma resposta que normalmente aconteceria durante a infecção propriamente dita. Então, aí se tem o recrutamento de células da imunidade, fagócitos, células dendríticas, que são as células responsáveis por levar esse antígeno até o linfonodo e apresentar esse antígeno para as células do nosso sistema imune, células chamadas linfócitos, que são divididos em categorias, né? Linfócitos T responsáveis pela imunidade celular e linfócitos B produtores de anticorpos responsáveis pela imunidade humoral. E essas células, após reconhecer esse antígeno, se ativam, né, e acabam tendo suas funções específicas para destruir células infectadas, no caso dos linfócitos T, ou então produzir anticorpos neutralizantes e opsonizantes, no caso dos linfócitos B. E também produzir células, tanto T quanto B, de memória, para que quando eu tenha o contato com esse antígeno, eu já esteja preparado, treinado, né, e saiba como combater essa infecção. E por isso que as doenças não se intensificam no organismo, porque o antígeno pode até chegar, mas o organismo imunizado, ele está preparado para combater essa infecção. Então, esse é o racional por trás de uma vacina. Só que as vacinas, elas podem, né, ser de diferentes tipos, depende como ela é confeccionada e para que propósito. Então, vacina, assim como medicamentos, também tem efeitos adversos. Não é por isso que eu não vou vacinar um indivíduo. Assim como a gente toma medicamento, né, ciente dos efeitos adversos que aquele medicamento tem, mas o fato de eu não tomar o medicamento é pior do que os efeitos adversos. Se chama custo-benefício. Então, as vacinas, elas têm um custo-benefício muito favorável, né? Alguns efeitos adversos, eles são minimizados durante o processo de confecção de uma vacina, durante os estudos, mas em alguns casos eles podem acontecer. Então, tudo isso vai depender do design da vacina, como ela é fabricada, e esses diferentes tipos de vacinas vão conferir diferentes níveis de proteção, porque eles vão ter diferentes modos de ação. Tá? E vai depender das características da doença e também do modo de eliminação do patógeno, ou, né, das subunidades do patógeno, dependendo do tipo de vacina. É isso que a gente vai ver agora. Então, a maioria das primeiras vacinas, né, a maioria das primeiras vacinas, elas foram confeccionadas com o racional de simular uma infecção. Então, era dado, né, e até hoje é dado, um vírus atenuado, né, é colocado dentro dessa formulação, e essa formulação acaba
sendo introduzida no indivíduo, para que ele produza sua resposta imune. Essas vacinas atenuadas, elas têm como característica alta imunogenicidade, ou seja, elas têm grande capacidade de recrutar aquelas células, né, que eu falei um pouco antes. Tem grande capacidade de induzir a produção de células do sistema imune específicas. Mas o que são vacinas vivas atenuadas? O que esse termo atenuado quer dizer? Né? Então, tem várias técnicas de se atenuar uma vacina, ou passar por alguns processos químicos, ou então, né, transferir o vírus ou a bactéria, o patógeno em si, de uma cultura celular a outra, né, diferentes culturas celulares, para o vírus ir se adaptando àquela cultura celular, que muitas vezes é de um tecido não humano. Assim, o vírus se adapta àquele tecido não humano e perde a sua virulência, perde sua patogenicidade contra tecidos humanos. Então, hoje, as vacinas do sarampo, cachumba, catapora, são vacinas vivas atenuadas que passaram por mais de 200 vezes em culturas celulares diferentes, não humanas, para perder a virulência, a patogenicidade. Então, o vírus, ele está ali, ele está vivo, né? Vivo no sentido de ser capaz de se replicar, mas numa taxa que não vá induzir, né, uma doença. Então, eles garantem, esse tipo de vacina garante uma resposta robusta, né, muitas vezes com uma ou duas doses apenas. Só que essas vacinas têm características de ser contraindicadas em pacientes imunocomprometidos e grávidas, pois pode acontecer, né, que o sistema imune desses indivíduos não seja capaz, né, de combater esse vírus, mesmo que ele esteja atenuado. Tá? Então, tem essa restrição. Com o passar dos anos, a tecnologia de formulações vacinais, elas foi sendo atualizada e foram pesquisados novos métodos de se fazer vacina. Então, temos aí as vacinas não vivas, onde o vírus não é capaz de replicar. Eu só coloco a estrutura viral dentro dessa vacina, tá? E o organismo vai reconhecer aqueles epítopos, né, aquelas proteínas, aqueles polissacarídeos, aquelas estruturas virais, e vai combater, e vai criar, né, resposta imune contra aquelas estruturas. Então, quando o vírus, né, vivo, capaz de se replicar, entrar em contato com esse organismo, os anticorpos contra algumas proteínas, alguns padrões moleculares desse vírus já estão lá. Então, tem menor imunogenicidade, né? Não, muitas vezes se precisa de mais de 2, 3 doses desse tipo de vacina. Tem menor duração, né? E utiliza patógenos inativados ou fragmentos desses patógenos. Em compensação, esse tipo de vacina tem um alto perfil de segurança, porque o vírus utilizado, ele não, ou é vírus inativado totalmente, né, morto, sem capacidade replicativa, ou então é uma parte do vírus. Então, ele não vai ser capaz de induzir doença nesse indivíduo. Então, o perfil de segurança é muito grande. E algumas vacinas aqui de exemplo que eu trago para vocês, e vai ser bem interessante isso para a gente conversar sobre quais vacinas estão sendo desenvolvidas hoje para a Covid-19, utilizando essas tecnologias. Então, aqui a gente tem um resumo dos diferentes tipos de vacinas, né, desde o vírus atenuado vivo, né, ou seja, vivo se considera ele com capacidade replicativa, como pode estar o vírus inteiro inativado pelo calor ou por alguns produtos químicos como formaldeído, entre outros. Outras tecnologias trazem, né, partículas tipo virais que imitam o vírus, mas que não são o vírus. Vetores recombinantes, muitas vezes se adiciona um material viral dentro de uma bactéria, por exemplo. Outra estratégia é colocar o RNA, um material genético do vírus, dentro de um outro vírus que não seja patogênico. Uma das estratégias que está sendo utilizada para fazer uma vacina para a Covid-19. Outra estratégia ainda é fazer proteínas recombinantes. Eu produzir apenas uma proteína, né, que é essencial para a imunogenicidade do vírus. Então, no momento que eu tenho anticorpos contra essa proteína, esses anticorpos irão se ligar no vírus e esse vírus não vai ser capaz ou de adentrar a célula ou de iniciar o seu processo replicativo.
Então, são várias tecnologias que que podem ser utilizadas, né? Umas são mais caras que outras umas são mais viáveis em grande escala que outras. Isso tudo vai depender do vírus, né, do processo infeccioso, da urgência de se ter uma vacina ou não. Quanto aos fatores que alteram a resposta à vacinação, a gente tem que ter em mente, né, que a vacina, ela é sujeita a diferentes respostas. Né? A mesma vacina é sujeita a diferentes respostas em diferentes organismos. Tu tem os fatores inerentes ao hospedeiro, né, o indivíduo, idade, sexo, genética, comorbidades, né, principalmente na fase neonatal, temos bastante, né, fatores que podem influenciar na resposta imune, até porque a gente sabe que os recém-nascidos não têm uma imunidade muito consolidada ainda, eles dependem bastante das imunoglobulinas que recebem da mãe. Fatores extrínsecos, como diferentes medicações, parasitoses ou outras infecções associadas, né? Fatores do estilo de vida do indivíduo, como fatores nutricionais, fatores de comportamento, fatores ambientais, onde que esse indivíduo está. É um indivíduo que ele vive em um ambiente rural, exposto a diferentes situações do que aquele que vive, né, num ambiente urbano. Então, são diferentes fatores extrínsecos que modulam a resposta à vacinação. Por isso que os testes, eles são feitos com uma quantidade restrita de pacientes, e depois se abre para uma quantidade maior de pacientes. A gente tem os estudos clínicos que são feitos dessa forma, porque quanto maior tu abre, quanto maior a tua amostragem populacional, mais desses fatores tu tá levando em conta. Então, assim, tu é capaz de dizer que aquela vacina que está funcionando em animais de laboratório ou num número pequeno de pessoas, se pode transpor aquele efeito para uma população maior. Então, por isso que se tem essa cautela dos estudos clínicos. Certo? E como que a gente sabe que aquela determinada vacina teve um efeito no organismo, se aquele organismo produziu uma resposta imune contra aquele patógeno? Então, tem diversas formas de dosar isso. Algumas vacinas, elas têm como, né, característica aumentar a sinalização mediada por citocinas, e a gente pode medir essas citocinas por ensaios, né, enzimáticos. Pode-se medir a quantidade da resposta celular de células B e T ativadas pelo processo de imunização. E pode também medir os anticorpos, que a gente tem visto agora bastante falar disso nos testes, né, de IgG e IgM, de imunoglobulinas, para ver se o indivíduo teve contato com o SARS-CoV-2. Então, tu pode medir a resposta humoral. Se eu dei a vacina para aquele indivíduo e ele produz anticorpos, e eu consigo quantificar esses anticorpos por um determinado tempo, eu tenho como medir por quanto tempo aquele indivíduo está imune àquela doença. A gente vai falar disso mais tarde, quando a gente falar sobre a possibilidade ou não de reinfecção do SARS-CoV-2. Então, se tem várias maneiras de se estabelecer se uma vacina funcionou ou não. Então, tudo isso deve ser levado em conta no processo de formulação, né, e avaliação da eficácia e segurança de uma vacina. Então, as vacinas, elas têm o efeito esperado, que quando a gente fala em vacina, a gente pensa, uma vacina para um determinado patógeno, eu vou ficar imune àquele patógeno. Mas as vacinas, elas têm propriedades que não são específicas extremamente para aquele patógeno. Elas induzem processos imunes e mudanças em cascatas bioquímicas, em mudanças até a nível de DNA, né, mudanças epigenéticas, na qual eu começo a produzir, a expressar mais um gene que antes não era tanto expresso pelo processo de vacinação. Então, alguns estudos atuais, eles, principalmente da última década, têm trazido, né, pesquisas que mostram que as vacinas, elas não têm só o efeito específico para aquele determinado patógeno, e sim elas têm uma influência no nosso organismo
que acaba mudando a forma com que as nossas células reagem a um agente estranho. Então, o que isso quer dizer? Aqui a gente vai falar um pouquinho dessas características, que são os efeitos inespecíficos das vacinas. Então, a gente tem como alguns desses efeitos, um boost na imunidade inata, tá? Eu já vou falar mais um pouquinho, né, mais específico sobre isso. Imunidade cruzada, tá? E alguns estudos, né, de correlação que trazem redução de mortalidade a todas as causas, né, ou redução de mortalidade ligada a infecções em algumas populações. Então, são efeitos inespecíficos, no qual uma população que recebe, né, imunizações de uma maneira correta e segue todos os protocolos de imunizações atuais que existem, aquela população, estudos epidemiológicos trazem que aquela população ela é menos suscetível à mortalidade a diferentes infecções, não só para as quais aquela população foi vacinada. Então, isso são dados extremamente interessantes que trazem não só, né, trazem uma mudança de olhar a vacina, porque a nossa visão clássica de vacina é ter a indução de uma imunidade para aquele patógeno específico. E agora estudos têm mostrado que isso não é tão simples assim. Ocorre um boost dessa imunidade inata que nós temos no organismo que é inespecífico. Eu já vou falar sobre isso. Então, além desse boost na imunidade inata, a gente tem um evento chamado imunidade cruzada, nas quais se baseiam os seguintes conceitos. Alguns vírus, alguns patógenos, bactérias, compartilham entre si algumas proteínas comuns. No momento que eu tenho uma vacina para um determinado patógeno, outros patógenos que têm aqueles epítopos, aquelas proteínas em comum com aquele patógeno para o qual eu fui vacinado, também podem estar sendo neutralizados no organismo. Isso se chama imunidade cruzada. Isso foi verificado para diferentes patógenos. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como o vírus da dengue e o vírus da zika, que foi visto que indivíduos vacinados, né, ou para o vírus, para a dengue, né, para a doença da dengue, tiveram, né, proteção contra o vírus do zika, devido a alguns padrões parecidos entre esses patógenos. Então, isso se chama imunidade cruzada. Além disso, se tem mostrado que indivíduos vacinados para um determinado patógeno demonstram um aumento da sinalização de vias de citocinas, de fatores pró-inflamatórios, de células de imunidade inata, que vão conferir proteção a esse indivíduo, né, para diversas outras infecções. Então, estudos de correlação trazem isso. Lembrando aqui que correlação não implica causalidade. Né? Se viu correlação a nível epidemiológico, a nível de população, mas os estudos ainda estão muito recentes. Então, dados pré-clínicos em animais nocaute ou em animais, né, específicos para aquele teste realizado mostram que alguns mecanismos bioquímicos estão envolvidos, e inclusive mecanismos genéticos, ou seja, a nível de fosforilação de DNA, a nível de expressão gênica aumentado de alguns fatores, né, pró-inflamatórios, alguns fatores de indução dos processos imunes. Então, aqui, eu trago um paper que ele traz exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Então, qual a importância de se manter programas de vacinação, protocolos de vacinação? É só para eu ficar imune contra aquelas patologias específicas daquela vacina? Esses estudos mostram que não. Mostram que nosso organismo ele tem maneiras de ativar certos mecanismos que são inespecíficos, ou seja, podem ser utilizados para combater infecções diversas. No momento que eu tenho ativação de células produtoras de anticorpos, que são as células B, né, eu tenho ativação de anticorpos para padrões que não são específicos de um vírus apenas. Ele pode ser anticorpos para proteínas que alguns vírus ou algumas bactérias
dividem entre si essas características. Então, aí eu já tenho, né, processo lá de proteção cruzada que a gente falou. Mas o mais interessante desses estudos, né, traz é que modulação de expressão de fatores que ativam a imunidade inata. Tem o aumento da produção de citocinas, tu tem o aumento de células da imunidade inata, e tu tem aumento de processos de imunidade inata, como, por exemplo, fagocitose, ativação de fagócitos, ou células de patrulhamento. Então, com a vacinação, né, ou então a exposição a um antígeno, o teu organismo começa a se treinar para combater diferentes infecções. Por quê? Porque essas células são inespecíficas. Em alguns estudos com animais vacinados para um determinado, né, patógeno, foi visto que o aumento de células de fagócitos foi até 1 ano a mais, né, após a primeira vacinação. Então, fagócitos, eles são inespecíficos. No momento que eu tenho um aumento de um fagócito, aumento de células de patrulhamento, como as células natural killer, por exemplo, ou os linfócitos T gama delta, são células de patrulhamento que vão identificar diferentes patógenos. No momento que eu aumento a expressão dessas células, aumento a sinalização desses fatores, eu tenho uma maior capacidade de combater infecções. Qual infecção? Não interessa. Infecções. Porque essas células são inespecíficas. Então, no momento que eu tenho diferentes protocolos de imunização, né? Aquele indivíduo, desde que nasceu, é imunizado para as diferentes patologias para as quais a gente tem vacina hoje, aquele indivíduo é um indivíduo muito mais resiliente a infecções, quaisquer elas que sejam. Então, alguns estudos mostram algumas vias bioquímicas que estão relacionadas. Por exemplo, em indivíduos vacinados, tem maior expressão de um receptor, né, para PAMP, que é padrões associados a patógenos, que é o receptor Toll-like tipo 8. Então, indivíduos imunizados têm maior expressão desse receptor. E essa maior expressão de receptor significa uma maior capacidade de identificar, né, patógenos, seja eles quem forem. Certo? Então, se tem aí um movimento científico buscando mostrar que a nossa imunidade inespecífica pode ser treinada. E isso acontece com o aumento, né, das imunizações. Então, quanto mais você for imunizado, mais vacinas você tiver, mais as chances se tem de treinar essa imunidade. Então, como se treina? Ativando fatores de transcrição, ativando vias bioquímicas, né, diversas, que vão deixar essas células de prontidão para que estejam mais aptas a combater diferentes infecções. Com base nesse raciocínio, né, eu trouxe um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem aqui a vacina contra a febre tifoide. O que vai acontecer? O que a gente aprende que essas vacinas fazem? Elas ativam as células de imunidade adaptativa para que essas células se proliferem, tanto as células T como células B produtoras de anticorpos, e aí tu vai ter uma defesa contra, né, a indução da febre tifoide, certo? Isso que a gente aprende. Os estudos recentes, né, mostram que, além disso, essa vacina, né, proporcionou um aumento de células inespecíficas, ou seja, treinou a nossa imunidade com mudanças epigenéticas, ou seja, de alteração de expressão gênica de fatores pró-inflamatórios. Isso se chama imunidade não específica, imunidade off-target, e alguns autores até ousam falar em um tipo memória de imunidade inata. Não seria uma memória, mas uma memory-like, né? Um treinamento dessa imunidade inata que aumenta o potencial daquele indivíduo a combater diferentes infecções e não só a febre tifoide, certo? Então, tudo isso serviu de embasamento para alguns questionamentos agora com a epidemia, né, a pandemia da Covid-19. Alguns autores começaram a investigar, alguns pesquisadores começaram a investigar
né, e viram dados de correlação, de novo, dados de correlação não implicam causalidade, né, são só correlação, são observações feitas em paralelo. Que países que têm um maior engajamento nos programas de imunização foram demonstrar menor mortalidade, né, na fase inicial da pandemia. E isso levou, né, alguns questionamentos. E esses questionamentos foram publicados em papers, né, os melhores, nos melhores journals, nas melhores revistas científicas mundiais, como, por exemplo, The Lancet e a Nature. Então, eles trazem essa indagação. Né? Será que uma vacina, que a gente já conhece muito bem, que é a vacina BCG, que é para tuberculose e meningite, a gente tem o treinamento da imunidade com essa vacina, e será que esse treinamento dessa imunidade inespecífica poderia conferir uma proteção contra o SARS-CoV-2, contra a infecção pelo SARS-CoV-2 e a indução da Covid-19? Isso são perguntas que foram feitas, estão sendo analisadas de acordo com essa base teórica que eu acabei de falar para vocês, e isso levou, né, ao início de um ensaio clínico com a vacina BCG, que é uma vacina, né, viva atenuada, certo? Então, uma universidade dos Estados Unidos já está em fase 2 e 3, né, correndo em paralelo, em ensaio clínico para tentar responder essa pergunta. Então, a gente não sabe, embasamento teórico temos diferentes estudos pré-clínicos que trazem o mecanismo pelo qual isso aconteceria, mas a gente não tem a resposta ainda, né, de que se isso se consolidaria uma proteção efetiva contra a Covid-19 em específico. Então, isso está em um estudo clínico, tá? E esses dados provavelmente vão ser, né, já está em fase 2 e pulando para a fase 3, esses dados vão ser reportados provavelmente até o final do ano, se tem alguma resposta inicial desse ensaio clínico que está acontecendo nos Estados Unidos com a BCG. Um outro efeito das vacinas, e aqui a gente entra num fator epidemiológico bastante importante, é o efeito de imunidade de rebanho. Tá? Uma vacina, ela pode, né, induzir uma imunidade de rebanho, ou uma infecção sem vacina, uma infecção propriamente dita, pode induzir imunidade de rebanho. Então, o que é a imunidade de rebanho? É o efeito da imunidade individual a nível populacional. No momento que eu tenho uma população que não foi vacinada, no momento que tem um vírus, né, um agente contagioso que infecta um indivíduo, esse indivíduo pode, né, espalhar para toda essa população, que é o que aconteceu com o SARS-CoV-2. Não se tinha imunidade a ele, porque ele é um vírus novo, foi se espalhando por toda a população. No momento em que a maioria da população está infectada, né, algumas pessoas vão desenvolver imunidade, outras não vão desenvolver, acabar, né, tendo a doença e possivelmente indo a óbito. Aqueles indivíduos que desenvolvem a imunidade, né, com o passar do tempo, eles começam a ter um efeito protetor populacional. Por quê? Porque aquele indivíduo que está protegido, ele não vai adquirir o vírus novamente, ou o agente infeccioso qualquer novamente, não vai espalhar para outra pessoa, não vai, né, vai reduzir o espalhamento do vírus. Então, esse efeito a gente chama de imunidade de rebanho. Após certa porcentagem de uma população estar imune a um agente infeccioso, aquele agente infeccioso não se espalha mais, tá? Ou se espalha com muito mais dificuldade, protegendo aqueles indivíduos que ou não desenvolveram imunidade ou não entraram em contato com o vírus ainda. Então, isso é muito importante no contexto da imunização, porque no momento que tu imuniza uma população, né, tu chega a uma taxa de pessoas, indivíduos daquela população imunizados. No momento que
certo número dessa população está imunizada, eu acabo protegendo aqueles indivíduos ou que não podem, né, por alguma razão, desenvolver uma resposta imune, ou aqueles indivíduos que não entraram em contato com o vírus ainda e nem foram vacinados. Eu acabo protegendo essa população porque eu diminuo a taxa, né, de transmissão desse vírus. Isso a gente chama imunidade de rebanho. Existe um número, né, uma porcentagem populacional para que essa imunidade de rebanho aconteça. E isso vai depender de diferentes vírus. O vírus do sarampo, por exemplo, ele precisa que 95% da população esteja imunizada, né, tenha imunidade contra ele para ter o efeito imunidade de rebanho. Então, esse efeito ele acaba protegendo quem não pode ser vacinado por alguma razão, seja ela por esse indivíduo é imunossuprimido, esse indivíduo, né, tá em período gestacional, esse indivíduo vive em uma localização geográfica que os programas de vacinação não chegam, enfim, esse indivíduo é indiretamente protegido pela imunidade de rebanho. Então, para calcular essa imunidade de rebanho, deve-se levar em conta, né, quantas pessoas um indivíduo infectado pode passar esse agente infeccioso. Tá? E dependendo de quantas pessoas ele pode passar, vai mudar o número necessário de pessoas imunizadas para que tenha a imunidade de rebanho. Então, como eu falei, no caso do sarampo, é 95% da população. Por isso que a resistência, né, em se vacinar contra o sarampo está proporcionando o aparecimento novamente dessa doença, né, em vários países. O surgimento de uma doença que já tinha sido erradicada eficientemente pelos programas de vacinação, porque precisa de uma alta taxa, né, de indivíduos imunizados para que a população esteja, né, imunizada, esteja protegida da disseminação desse agente infeccioso. Então, a imunidade de rebanho é feita por esse cálculo aqui, que leva em consideração esse fator R0, que é o fator multiplicador. O quanto um indivíduo infectado transmite, né, para quantas pessoas ele transmite esse agente infeccioso. Então, aqui, eu trago para vocês isso, né, que é a taxa, né, calculada no início da pandemia para diferentes países para a transmissão do SARS-CoV-2 e o desenvolvimento da Covid-19. Aqui eu mostro para vocês os diferentes, né, limiares da imunidade de rebanho, diferente para diferentes doenças. E no Brasil, né, essa conta é muito mais complexa que aquela que eu falei para vocês, né, que eu li era um resumo, leva em consideração a população, o modo de vida e vários outros fatores epidemiológicos. No Brasil, no início da pandemia, se foi calculado que uma pessoa poderia infectar, né, até 3 a 4 pessoas. Então, esse cálculo aqui nos leva a uma porcentagem, né, um limiar de 69%, quase 70%, né, de pessoas que devem estar imunizadas contra o SARS-CoV-2 para garantir imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ela vai acontecer de 2 formas. Ou a gente vai ter uma vacina e vai ser possível imunizar 70% da população e assim impedir a proliferação do vírus, ou isso vai acontecer de forma natural. Se não tiver vacina, o vírus vai se espalhar, algumas pessoas vão desenvolver imunidade e a partir de 70% da população que desenvolve, quando essa 70% da população desenvolve imunidade, a gente tem uma diminuição na taxa de transmissão desse vírus. E para a população brasileira, isso traz um número bastante alarmante, que seria necessário 145 milhões de brasileiros estarem imunizados contra a doença, contra o SARS-CoV-2. Então, são 145 milhões de pessoas que devem entrar em contato com o vírus e desenvolver resposta imune. Lembrando que nem todo mundo que entra em contato desenvolve resposta imune. Isso num cenário sem vacina, tá? E um cenário sem vacinação,
a gente tem esse número, de acordo com a taxa de mortalidade do vírus, a gente tem uma mortalidade de 2 a 3 milhões de pessoas, isso sem sobrecarga sem sobrecarga hospitalar. Então, a gente está falando de 2 a 3 milhões de mortes, né? Então, isso sem uma vacina. Por isso que está tendo uma corrida para fazer a vacinação, né? Para se ter uma vacina e fazer a vacinação logo. E por isso que é tão importante se manter os protocolos de vacinação para outros agentes infecciosos. Aqui a gente está falando de um cálculo para um vírus, um agente infeccioso. Então, nesse dia da imunização, é importante a gente lembrar desses cálculos, desses valores, para lembrar o porquê que as vacinas elas têm que ser aplicadas de forma correta, elas têm que ter protocolos, né, corretos, para que esses indivíduos, né, estejam o máximo que eles possam estar com o seu sistema imune preparado para combater esse vírus. Porque se a gente não tiver uma vacina, né, os números, eles cada vez tendem a ficar maior. E uma preocupação seria, em torno do SARS-CoV-2, é de que se o indivíduo que entrou em contato pode ser reinfectado. Isso é uma preocupação, porque se o indivíduo pode ser reinfectado, né, a gente vai ter ondas dessas doenças, como ocorre com a gripe comum. Então, alguns estudos eles estão sendo realizados para ver o quanto, né, quanto persistem os anticorpos contra o SARS-CoV-2. Então, esse estudo aqui, ele foi publicado com a injeção, né, a infecção do SARS-CoV-2 em macacos rezos, e foi vista a produção de imunoglobulinas, IgG, né, por um mês após esses macacos serem infectados. E eles foram reinfectados com o vírus e não desenvolveram a doença. Então, os dados que mostram daqui são otimistas, mostrando que existe uma tendência mais conservadora nesse vírus, dele não ter uma taxa de mutação tão alta, que faça com que uma segunda infecção seja, né, provável. Então, a gente tem alguns dados otimistas, que o vírus, ele parece não ter uma taxa de mutação muito alta, e até hoje, que a gente sabe, estudos em animais, né, nos mostraram que uma possível reinfecção parece muito pouco provável de acontecer. Então, são dados otimistas que temos. E agora a gente chega, né, na nossa corrida para uma vacina. Porque vocês viram, a gente está correndo contra o tempo, né, e para salvar vidas. Então, por isso que o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19, ela está sendo feito em tempo recorde. E eu já vou falar por quê. Esse paper que saiu aqui foi no início de maio, que foi publicado na Nature Reviews, e traz o panorama da corrida, né, para o desenvolvimento da vacina. Então, aqui a gente tem quem está fazendo a vacina, né? Tem um protagonismo muito grande do setor privado, das indústrias farmacêuticas, com diferentes ensaios clínicos, diferentes estratégias para o desenvolvimento dessa vacina. Aqui a gente tem uma gama de estudos na fase exploratória, tá? Tanto confirmados quanto não confirmados, com dados ou sem dados, né? Você tem uma gama de estudos. Esse número aqui hoje, isso foi início de maio publicado, hoje esse número aqui passa de 100, tá? E fase pré-clínica, tem alguns poucos, e fase clínica que a gente tinha no início de maio, apenas alguns em fase 1, hoje, menos de um mês, um pouquinho mais de um mês depois, a gente tem já estudos em fase 2, indo para fase 3, como eu falei para vocês, que é o caso da vacina da BCG. Então, nunca na história das vacinas, por isso que eu trouxe para vocês lá no início a história do desenvolvimento das vacinas, nunca foi feito então tão rápido, né, as mudanças de fase e o desenvolvimento em si de uma formulação vacinal.
Aqui eu quero trazer para vocês, quem gosta de ficar bem atualizado, que estudos estão acontecendo, né? A que pé eles andam e que tipo de vacina está sendo testada. Eu tenho esse site aqui para trazer para vocês, que é esse raps.org, que ele traz em tempo real, né, um rastreamento das vacinas que estão sendo realizadas. Então, aqui a gente tem, que eu já mostrei para vocês, o estudo clínico está em fase 2, 3 da vacina da BCG como possível, né, agente de prevenção para a Covid-19 e algumas outras indústrias farmacêuticas e grupos de pesquisa que estão na frente nessa corrida, já em fase 2, fase 2, 3. Eu já vou falar mais um pouquinho sobre eles. Então, esse site aqui ele traz para vocês em tempo real como andam as pesquisas. Antes de falar um pouco sobre quais os tipos de vacinas que estão sendo realizadas, né, os estudos para a Covid-19, eu gostaria só de relembrar, né, a estrutura viral. Então, o SARS-CoV-2, ele tem uma estrutura, né, dessa forma aqui, ele tem um material genético encapsulado, né, em uma cápsula embebida por diferentes proteínas. Então, tem vacinas que estão trabalhando com o material genético do vírus, tem vacinas que estão trabalhando com a proteína recombinante, que é a proteína spike, que é a proteína que é essencial para a entrada do vírus na célula e para o início do seu processo de replicação. Então, essa proteína, se o meu organismo desenvolver anticorpos contra ela, eu posso neutralizar a entrada do vírus na célula e impedir que ele se replique. Então, são alvos muito, né, promissores para o desenvolvimento de vacinas. Então, entrando agora nos dados que já temos de diferentes grupos que estão pesquisando diferentes vacinas. A gente tem a Moderna, que é uma indústria farmacêutica americana, tá? E ela já em dia 18 de maio, ela colocou na internet os dados preliminares do que se achou, né, com a sua pesquisa para uma vacina com base, né, uma vacina baseada em material genético, no RNA do vírus. Então, se sabe já que foi testado algumas doses, se viu alguns efeitos colaterais na dose maior, em menor quantidade nas doses menores, ela já vai seguir, né, para mais testes utilizando doses intermediárias aqui, né, entre 25 a 100 micrograms dessa vacina. E o que é essa vacina? Uma vacina baseada em mRNA, ou seja, é RNA mensageiro. Em vez de eu injetar no indivíduo o vírus inteiro, atenuado, eu injeto apenas o material genético, apenas a informação desse vírus, apenas o que está contido aqui dentro. E aí, né, eu acabo dando a informação para a célula, né, que esse material genético vai adentrar, de como produzir diferentes proteínas. E assim, essas proteínas vão ser produzidas dentro da célula, e o meu sistema imune vai detectar que aquela proteína não é daquele organismo e vai produzir anticorpos contra aquela proteína, né, principalmente a proteína spike. Então, são técnicas diferentes de se introduzir, né, um agente imunogênio. Outra indústria que está na frente é a Pfizer e a BioNTech, também com uma vacina baseada em mRNA, só que eles têm uma estratégia diferente, é uma informação em forma de RNA específica para a síntese da proteína spike, ou seja, o próprio organismo acaba produzindo aquela proteína, né, e o próprio organismo faz a vacina. Já vou entrar mais em detalhes como isso acontece. Então, o que aconteceu? Desde o primeiro momento que o primeiro paciente foi infectado com a Covid-19, foi feito isolamento do vírus, do SARS-CoV-2, e o seu sequenciamento genético. A partir daí, os pesquisadores identificaram qual parte
do material genético desse vírus codificava para a proteína spike, que é a proteína essencial para a entrada e replicação do vírus. Então, ao invés de eu dar o vírus inteiro e as proteínas prontas na vacina para o sistema imune enxergar aquela vacina, eu dou apenas a informação de como fazer aquela proteína. Então, esse pequeno fragmento de RNA vai entrar dentro da célula do hospedeiro, a célula do hospedeiro vai fabricar aquela proteína spike e vai expressar essa proteína na sua superfície celular. Como essa proteína não é do nosso organismo, o nosso sistema imune vai detectar que essa proteína intrusa está lá e vai produzir anticorpos, e células de memória. E aquele indivíduo vai ficar, então, preparado para quando o vírus de verdade chegar nele, adentrar nesse organismo, já vai ter anticorpos antiproteína spike, neutralizando o vírus e impedindo que ele entre na célula e se replique. Então, esse é o racional por trás das vacinas com base em RNA. Eu dou a informação para o organismo e ele mesmo próprio produz a sua vacina. É uma técnica extremamente tecnológica, uma técnica nova de produção de vacinas e que tem um perfil de segurança muito maior porque eu não estou dando vírus. Certo? Então, eu tenho abrangência aí de populações que antes não poderiam ser imunizadas contra esse vírus. Então, aqui eu trago para vocês alguns outros estudos que estão, um estudo chinês que está verificando, um tipo de vacina que utiliza um adenovírus recombinante, ou seja, eu coloco uma proteína viral ou uma informação viral dentro de um vírus que não infecta humanos. Tá? Esse adenovírus aqui. No caso aqui dos chineses, eles estão utilizando um vírus que ele é um pouco patogênico para humanos, daí deu uma briga de egos entre a Moderna e esse grupo chinês, que a Moderna disse que eles estão na frente, mas eles estão utilizando um vírus pelo qual algumas populações já têm imunidade, que não seria ideal para uma vacina. Então, acontecem muitas especulações em cima desse estudo chinês. Por outro lado, os chineses falam que a Moderna não mostrou ainda os resultados, não publicaram ainda. Então, tem muita coisa acontecendo. E, por último, eu queria falar aqui de mais uma pesquisa, que é da Universidade de Oxford, que essa aqui é interessante porque eles estão recrutando brasileiros para fazer o teste, para ser voluntários para receber essa vacina. E já começa a estar no ensaio fase 2, indo para fase 3. Lembrando que fase 1 a gente verifica a segurança da vacina, fase 2 a gente estabelece dose, e fase 3 a gente confirma a eficácia daquela vacina, certo? Então, essa vacina de Oxford, ela tem o mesmo racional do que dos chineses, só que eles usam um adenovírus que infecta chimpanzés. Então, ele é um vírus, um adenovírus específico que infecta chimpanzés, ou seja, ele não é patogênico ao ser humano. Então, eles pegam esse vírus e colocam dentro desse vírus, que é o adenovírus de chimpanzé, colocam o material genético do SARS-CoV-2. E assim eu tenho uma vetorização dessa vacina, ou seja, eu tenho a implantação de uma proteína recombinante dentro do vírus, que ele vai se replicar dentro do meu organismo, mas não vai induzir doença. Então, isso é uma outra forma, uma outra técnica de se fazer vacina. Então, a Oxford, eles têm uma abordagem bem interessante, porque eles colocam também um grupo controle, que é uma vacina contra meningite como grupo controle. Por quê? Porque nos outros protocolos tem que algumas pessoas recebem placebo, salina. No momento que os indivíduos eles começam a perceber alguns efeitos colaterais, aqueles que estão recebendo a vacina, eles sabem que ou está recebendo placebo ou está recebendo vacina. Só que eles começam a ter efeitos colaterais. Então, eles já vão saber que eles estão com a vacina. Então, uma forma de cegar e controlar muito melhor o experimento é colocar um grupo controle que receba uma vacina que não seja aquela que está sendo testada. Assim, aquele grupo que experienciar algum efeito colateral não vai saber de qual vacina que ele tomou. E isso a gente tem um cegamento melhor desse estudo e o que traz um nível maior de evidência. Então, aqui só para
para a gente falar um pouquinho de quanto tempo vai levar para a gente ter uma vacina contra, né, a Covid-19. Lembrando que a maioria dos estudos falham na fase 1, na fase 2, na fase 3. E a gente tem apenas, né, um seleto grupo de estudos que, né, passam a fase 3 e vão, né, para aprovação. Isso para medicamentos ou vacinas. Isso é protocolar, já que a maioria dos estudos falha. E depois, esse estudo deve ser aprovado, deve ter nível de evidência baseado em ensaios clínicos de fase 3, tá? E essa vacina deve ser aprovada e recomendada pela Aliança Internacional de Vacinas, que é a Gavi. Após isso, vai ter a etapa de fabricação e distribuição. Em geral, se a vacina da Covid-19 seguisse todos os passos que as outras vacinas anteriores seguiram, a gente teria uma vacina, né, lá por 2036. Isso é uma predição que foi feita. Só que o que acontece? Esforços já estão sendo feitos para ter uma estrutura de fabricação em larga escala antes de saber se a vacina vai funcionar ou não, para caso que ela funcione, eu já tenha como manufaturar essa vacina e distribuir ela. Então, as novas projeções com esse aceleramento da burocracia de aprovação e em vistas, né, da urgência que se tem para desenvolver uma vacina para a Covid-19, algumas etapas de aprovação estão sendo puladas, estão sendo aceleradas tanto pelo FDA, quanto pela Gavi, quanto pelas próprias indústrias e grupos de pesquisa. E a gente tem aí uma predição que lá por agosto de 2021, se tudo der certo, se os ensaios clínicos mostrarem evidência a nível de ensaio clínico nível 3, de fase 3, a gente pode ter uma vacina lá por metade de 2021. E depois, se tudo der certo e a gente tiver uma vacina, o que a gente espera da vacina? Então, algumas reflexões do passado, elas se tornam pertinentes e sempre se tornaram pertinentes na produção de qualquer vacina, né? O recorde de tempo que a gente tem hoje para a produção de uma vacina só foram 4 anos. Acredite-se que esse recorde vai ser batido agora com a vacina para a Covid-19. Todos os momentos de preparação e formulações de vacinas e aprovações de vacinas se enfrenta os mesmos percalços, que é a fabricação em larga escala, né? Se tem que ter insumo, se tem que ter estrutura para fabricar em larga escala. Isso, como eu falei para vocês, algumas indústrias já estão prevendo e já estão, né, se preparando para isso. Outra, a produção vai ser suficiente para proteger a população, para alcançar o limiar da imunidade de rebanho, né? Quanto tempo vai demorar para ser produzido suficientemente para alcançar esse limiar? Isso não se sabe. São projeções que estão sendo feitas e esforços estão sendo feitos pelos diferentes grupos, indústrias, empresas e governos numa tentativa, né, global de acelerar todo esse processo. E depois, as questões éticas da escolha da prioridade de distribuição. Então, alguns países já falam que se a indústria que está fixada naquele país descobrir a vacina, uma vacina eficaz, aquele país vai ter prioridade, né, de receber a vacina. E depois, grupos, trabalhadores da saúde, é o que se tem a projeção de terem prioridade para receber essa nova vacina. E também esforços para minimizar o custo dessas vacinas, principalmente para países em desenvolvimento. Então, são alguns detalhes que se devem já ser pensados a partir de agora, caso se tenha uma vacina para a Covid-19. Então, o que eu quero deixar, né, fixado a partir dessa fala é que enquanto a gente espera uma vacina, o que pode ser feito?
né, se manter os esforços para realizar os programas de imunização de forma eficaz, de forma, né, comprometida, cobrar a manutenção desses programas de vacinação, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, federal, né, falando de Brasil, e buscar sempre informações em fontes científicas e confiáveis. É isso que a gente pode fazer enquanto, né, cidadãos e enquanto profissionais da saúde. Porque muita informação se tem hoje em dia, na era da informação, a gente tem muita informação, mas pouca informação de qualidade. Então, buscar sempre informação de qualidade para informar, né, aqueles que estão ao nosso redor e aqueles que dependem do nosso expertise. Então, isso é a mensagem que eu deixo para vocês. E eu acredito que a gente vai ter uma vacina logo, que é as projeções mais otimistas que temos hoje. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu me coloco agora, né, disponível quanto a dúvidas, questionamentos e para a gente conversar um pouco sobre essas questões abordadas. Bom, gente, primeiramente, está todo mundo me ouvindo bem? Eu queria, antes de tudo, agradecer a professora Kellen, né, pela disponibilidade com essa palestra maravilhosa. Já começaram aqui os elogios. Professora Kellen, fica aqui o nosso muito obrigada. Foi incrível. E esse momento, gente, nós vamos deixar aberto para quem tiver dúvidas, mandar aqui no chat que a gente vai começar a ler aqui a pergunta para a professora responder, tá? Tem uma pergunta de um tempo que é da Naila Freire, que ela queria saber os motivos pelos quais um organismo não reage a uma vacina e por que essa pessoa não cria defesa. Então, são vários motivos, né? Dependendo do indivíduo, ele pode estar com alguma deficiência do sistema imune, ele pode estar com alguma deficiência nutricional, ele pode ter uma deficiência genética, né, na produção de algum fator ali da imunidade. A gente sabe que tem doenças genéticas em qual o indivíduo não produz certas proteínas sinalizadoras ou tem uma dificuldade de ativar células do sistema imune, indivíduos que tiveram que retirar o timo, por exemplo, ou que não conseguem maturar as células propriamente do sistema imune. Em casos de supressão da medula óssea, também se tem a dificuldade de imunização, porque é lá que as nossas células são fabricadas, células do sistema imune. Então, muitos casos, por exemplo, de linfomas, de qualquer agranulocitose que possa estar induzida nesse paciente, tu vai ter, né, esse indivíduo com uma capacidade diminuída de desenvolver um processo imune. Indivíduos imunocomprometidos, por exemplo, muitas vezes em uso crônico de corticoides, por exemplo, ou indivíduos HIV positivo que tem uma diminuição na contagem de linfócitos. Então, são várias as razões por qual o indivíduo não consegue, né, desenvolver a imunidade. Recém-nascidos, por exemplo, eles não têm todo o seu sistema imune maturado ainda. Ele depende muito de receber imunoglobulinas prontas da mãe, pela amamentação, pela placenta, até que esse indivíduo começa a ter a capacidade de desenvolver um processo imune, né, normal. Então, são diferentes razões pelas quais algumas pessoas não conseguem desenvolver uma resposta imune. Então, vai depender muito de cada indivíduo mesmo. Aqui tem uma pergunta da Carolina Macedo. Você acha pouco provável a vacinação estar disponível antes de 2021? Sim, bem pouco provável. Essa semana eu li um artigo falando que talvez, né, esse grupo de Oxford tenha alguns dados já até o final do ano. Mas a maior preocupação é, depois que eu tiver, né, esses dados confiáveis,
a fabricação. A parte de fabricação e distribuição, eu acho que é o que vai demorar um pouco. Até porque para fabricar uma vacina, tu tem que ter uma estrutura gigante. São milhões e bilhões de dólares investidos mundialmente dentro dessas fábricas que já estão sendo preparadas para fabricar. Então, no momento que se tem a evidência de fase 3 e a aprovação, né, que está acelerada agora pelo FDA, está acelerado agora pela Gavi, tudo está sendo acelerado. Alguns especialistas dizem que mais ou menos um mês depois de ter tudo isso, eu já posso dar start na produção e já começar a distribuir. Só que a gente não está falando de milhões de doses de vacina, a gente está falando de bilhões de doses de vacinas. Por quê? Porque não é uma doença que afeta determinado país, determinado continente. É uma infecção mundial. Então, eu vou precisar de bilhões de doses. Isso se uma dose apenas for eficaz. Porque a gente não sabe ainda quanto tempo a imunoglobulina, né, para os anticorpos ante o SARS-CoV-2, a gente não sabe quanto tempo ele vai persistir. Estudos estão mostrando que macacos, um mês depois, conseguiram dosar IgG. Mas isso a gente não sabe, porque não passou ainda o tempo da infecção, não faz nem... vai fazer agora 6 meses que essa infecção estourou. Então, para a gente saber se daqui a um ano o indivíduo vai ter imunoglobulina após a vacinação ou após a infecção, a gente não tem esse dado ainda. Então, é tudo muito novo, a gente está vendo a história acontecer, a gente está vendo a ciência acontecer. Então, não sabemos se vai precisar de uma dose apenas, se vai precisar de 2 doses, quanto que vai ser necessário. Então, mas eu acredito que antes do ano que vem isso não aconteça. Antes de ler aqui a dúvida da Aline, eu tenho uma pergunta também. É que a gente viu, né, eu vi, na verdade, em alguns noticiários, que mesmo pessoas infectadas, que foram dadas como curadas, estão voltando a se infectar novamente pelo Covid. E eu ia te perguntar, porque já era para ter aumentado a IgG desse paciente, não sei também como isso está ocorrendo. Tu poderia falar um pouquinho de como mais ou menos isso poderia estar acontecendo? Tem uma confusão com os testes acontecendo, porque no momento que tu está infectado com o vírus, tu vai gerar um resultado positivo, né, no teste da PCR, teste molecular, que verifica a presença do vírus, certo? Muitas pessoas fazem esse teste, confirmam que deu positivo, por quê? Porque a técnica de PCR, ela verifica o material genético do vírus que estava presente nesse organismo. Então, pode estar positivo, tá? Dali a pouco, eu faço esse teste, eu não tô mais com o vírus, porque ele já teve o período de incubação, já passou do meu organismo. Então, essa PCR vai dar negativo, porque eu não tô mais com o vírus. A PCR vê o vírus, enxerga o vírus. Dali a pouco, eu faço o exame de IgG ou de IgM e eu verifico positivo para IgG. Então, eu tenho um teste positivo. E isso que está acontecendo não só aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo é isso. O indivíduo faz o teste, PCR positivo, estava com o vírus, estava. O vírus some. Dali a pouco, ela faz o teste do PCR de novo, ou de IgG de novo, de IgG dá negativo, tá? Uma, porque o PCR deu negativo, porque ela não está mais com o vírus. E outra, que os testes das imunoglobulinas, eles têm uma sensibilidade baixa. Então, tu precisa de um título muito alto desse vírus. Tu precisa dessa imunoglobulina. Tu precisa de muita concentração de anticorpos, uma concentração alta de anticorpos para tu conseguir detectar, tá? Então, naquela janela da produção de anticorpos, eu vou negativar para a PCR, tá? Porque eu não tô mais com o vírus, e eu vou negativar para o anticorpo, porque eu ainda não produzi numa quantidade suficiente para que ele seja detectado pelo teste. O que acontece? Na semana seguinte eu faço outro teste, eu vou dar positivo. Então, positivo, negativo, positivo. Significa que eu me reinfectei? Não. Significa que eu fiz testes diferentes e eu fiz teste dentro de uma janela imunológica que eu estava com uma concentração baixa de anticorpos. A gente sabe que a gente começa a produzir anticorpos
né? Começa a ativar as células e aquilo vai aumentando com o passar dos dias e vai chegar um dia lá que eu vou conseguir detectar. Porque a sensibilidade do teste é cerca de 70%. Então, muitas vezes o resultado dar negativo não significa que eu não entrei em contato com o vírus, porque eu posso ter entrado em contato e a minha produção de anticorpos não ser suficiente para ser detectada pelo teste. Isso gera uma confusão na cabeça das pessoas e isso que gerou o fato, reinfecção. Não. Os estudos que trazem até agora, feitos em laboratório controlado, mostram que o SARS-CoV-2, ele induz, né, um processo imune, se tem a produção de IgG, e esses animais, que foi feito o teste em macacos, não desenvolveram a doença quando reinfectados com o vírus. Então, a gente tem a produção, né, a evidência de que tem a produção de imunoglobulinas IgG por um mês. Isso que a gente sabe até agora. Por um mês após a infecção. E isso acontece de causar uma proteção contra o vírus. Então, essa reinfecção, ela está sendo erroneamente atribuída à reinfecção do vírus. Na verdade, a pessoa só está positivando o teste porque ela passou a produzir imunoglobulinas em uma quantidade suficiente para o teste detectar, certo? A Dinha aqui pediu para você falar um pouco sobre positivo imune, positivo latente, o negativo e como orientar os familiares quanto a isso e tudo mais. Essa parte de orientação da população, ela é bastante complicada, porque para vocês entenderem, né, esse teste, a gente tem que saber que, vai demorar um pouco para produzir as imunoglobulinas. Nesse meio tempo, tu pode negativar para o vírus, tu pode positivar para a imunoglobulina ali mais um pouco. Então, como é que tu vai orientar a população? Explicar para a população que o teste rápido, que é feito pela técnica de imunocromatografia, que é quando tu vê a positivação para as imunoglobulinas, explicar que tem um tempo que aquele teste pode dar negativo, e que se deu negativo para o teste, não significa que você não teve contato com o vírus. Seria bom repetir, né, esse teste mais adiante. E sempre ouvir o profissional da saúde, não é ir lá fazer o teste por si só e tirar sua conclusão e dizer que foi reinfectado. Porque aconteceu, eu já vi vários casos, de acontecer exatamente isso que eu falei para vocês. O indivíduo fez o PCR, deu positivo, dali 2, 3 dias fez o teste rápido, deu negativo, me curei, não estou mais com o vírus. E, na verdade, aquele indivíduo pode ainda estar transmitindo aquele vírus, certo? Então, aqui a gente vê a importância de manter isolamento social a partir da suspeita, qualquer suspeita de vírus, ou se positivou qualquer teste, mantém o isolamento social, para que eu não possa estar espalhando esse vírus, né, para outras pessoas, independente de eu negativar. Se eu fiz o teste, deu positivo, fiz outro, deu negativo, né, a sensibilidade desses testes varia muito, então tem a probabilidade de eu estar vendo um falso negativo, muito grande, pela sensibilidade do teste, certo? Então, orientar sempre as pessoas a seguir os protocolos de saúde, né? E isso é muito difícil no nosso dia a dia, porque as pessoas, elas seguem o que está postado na rede social e não seguem os protocolos de saúde. Então, é muito difícil tu dissociar, né, essas informações da cabeça da população. Mas sempre explicar, olha, os testes, eles têm uma probabilidade de não estar mostrando que você tem o vírus, mesmo que você já tenha tido contato com ele. Então, se por acaso deu positivo em algum teste, mantenha os 14 dias de isolamento e depois, né, faça novamente o teste de imunoglobulina. Com certeza, os níveis de IgG vai estar a nível de ser detectado, né? Na maioria da população, como eu falei, algumas pessoas não têm a capacidade de desenvolver, né, essa resposta imune, mas dali 14 dias, se tu fizer o PCR, vai dar negativo, se tu fizer IgG, pode dar ou não positivo. Mas aí tu vai ter a certeza de que você passou o período de incubação sem contaminar ninguém. Isso que é o mais importante em termos de orientar a população, né? A deixar bem claro que se você fez
teste ou você está com sintoma suspeito, manter o protocolo de isolamento. Porque a gente não está... Vocês viram os cálculos da mortalidade, né? A gente não está falando de poucas pessoas, a gente está falando de milhões de pessoas a nível mundial. Então, é importante conscientizar as pessoas quanto a isso. Eu não sei se era isso que foi perguntado, se eu conseguir responder. Eu acho que foi sim, professor. Eu vou fazer a próxima pergunta, que é do Marcos Antônio. Sobre a janela imunológica, em quantos dias passamos a produzir IgG para o SARS-CoV-2? Tá. O vírus, ele tem, né, um período de incubação de 3, 5 a 7 dias, podendo chegar até 14 dias. Então, é bastante variável. No momento que esse vírus está incubado, está se replicando, o nosso organismo já começa a dar o start na imunidade adaptativa. Tá? Esse período, ele varia de pessoa para pessoa. Por isso que os testes, muitas vezes, negativos. Porque aquela pessoa não conseguiu produzir imunoglobulina suficientemente. Mas em torno de ali uns 3 a 5 dias após a infecção, né? Vamos dar, os estudos mostram, né, de uma forma geral, mais ou menos uma semana ali após a infecção, já consegue dosar essas imunoglobulinas, dependendo da pessoa. Então, estudos em animais mostram esse período, que já começa a ter essas imunoglobulinas no sangue. Então, isso depende muito da pessoa, mas a janela é mais ou menos uma semana e pouco ali após a infecção, já começa a ter um título, né, um determinado título de imunoglobulinas. Dependendo da pessoa, vai ter mais, vai ter menos. Por isso que algumas pessoas negativam o teste, mesmo tendo, né, entrado em contato com o vírus. Por causa da sensibilidade do teste. Isso é um fator muito importante quando se fala em detecção de imunoglobulinas. É a sensibilidade do teste. Porque o teste, se ele for pouco sensível, ele pode dar um falso negativo, certo? Porque a pessoa vai estar produzindo, mas ele não vai estar detectando aquela imunoglobulina. Porque a sensibilidade dele não é ideal, não é acima de 95%, 98%. A gente tem uma sensibilidade de 70% dos testes. Por que isso eu vou fazer uma fala aqui, que foi uma pergunta que a minha mãe fez para mim. Mas então, por que eles fizeram os testes se não conseguem detectar bem? Porque esses testes são muito difíceis de se confeccionar, certo? Então, foi feito em tempo recorde um teste para detecção das imunoglobulinas. A partir de agora, com o desenrolar das pesquisas, com certeza os testes mais sensíveis vão entrar no mercado. Mas agora o que a gente tem é esse, pelo menos quem tem um título um pouco mais alto, a gente consegue detectar. Quem deu negativo, repete o exame se está com sintoma, e aí entra a clínica, né? Que a clínica da Covid tem que ser respeitada. No momento que aquele paciente está com aqueles sintomas, está com aquelas manifestações, deve, por precaução, seguir, né, um protocolo de como que ela estivesse infectada. Certo? Isso é o protocolo mais certo de todos. Até que a gente tenha um teste sensível o suficiente para conseguir detectar com um nível muito seguro, né, que não tenha um falso negativo naquele teste, certo? Então, depende muito da sensibilidade do teste. Nada, agora eu vi aqui no chat. Aqui tem um comentário da Dini, que ela ouviu entre os laboratórios de Santa Catarina que o teste rápido padrão ouro no mercado aqui no Brasil é 65%. 65%, 70%, dependendo do lugar que está sendo fabricado. A média mundial é 70%, mas 65% eu já ouvi falar também nesses testes rápidos. Então, o que significa? Que eu tenho 35% de chance de não estar vendo um resultado positivo.
certo? Então, a acessibilidade do teste entra muito aí, e isso vai para o cálculo epidemiológico também. Se eu não estou enxergando essas pessoas que estão tendo contato com o vírus e produzindo imunoglobulinas, eu estou tendo uma subnotificação de casos. Tá? Então, a nível de conscientizar a população sempre, né, entra a clínica, entra dosagens laboratoriais, a gente sabe que os pacientes, eles aumentam alguns marcadores laboratoriais, então é sempre feito esse jogo. Tem sintomatologia, tem aumento dos marcadores, que é ferritina, a proteína C reativa, diminuição da contagem de linfócito, aumento de neutrófilo, tudo isso associado com uma sintomatologia, e vai o teste de imunoglobulinas deu negativo, tu considera esse paciente como suspeito. E daí tu vai ter, colocar ele sob um protocolo de infectado, para que evite o espalhamento desse vírus, certo? Então, até se confeccionar testes mais precisos, porque a PCR, ela é bem sensível. Ela detecta pequenas concentrações do RNA viral. Só que no momento que o indivíduo já liberou o vírus, a gente não sabe se aquele indivíduo foi infectado ou não, se ele está imune ou não. E se ele entrou em contato com o vírus e é um indivíduo que não é capaz de desenvolver uma resposta imune. Esse indivíduo vai estar sujeito a ser infectado de novo, se ele não gerou uma resposta imune. Então, são os dados que faltam e a gente falta teste. Por quê? Porque isso do ponto de vista, eu que sou bem da pesquisa raiz, é um ponto de vista muito interessante, que a gente está vendo a ciência acontecer em tempo real e no modo muito mais acelerado do que para as outras infecções que a gente tem aí. Então, é muito não sei, é muito não se sabe, é muito estamos procurando. Então, é importante a gente se manter atualizado para ver, porque cada semana a informação muda. Essa palestra que eu trouxe para vocês, eu tive que ir atualizando ela dia a dia, porque já rolavam dados diferentes. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Se tiver, coloque no chat. Prof, mas tem muitos elogios, tá? Aqui no chat está lotado de elogios, dizendo que foi uma palestra muito didática, muito boa, todo mundo dando parabéns. Que legal. Meninas, vamos me interromper um pouquinho. Prof, o pessoal lá em cima questionou bem lá no início se tu poderia também disponibilizar os slides. Claro, eu mando para as gurias o PDF. Isso, o pessoal adorou muito, achou muito bem organizado, bem didático e acabou solicitando. Passo sim, com certeza. Passo sim. Então, deixo a palavra então para agradecer a vocês da oportunidade de vir falar, de conversar, porque é um assunto que eu acabo olhando toda hora em função, né, de muita gente perguntando, muita gente querendo saber da Covid, e agora em quem que eu vou confiar? Como diz a minha mãe, todo mundo que dá opinião é formado em alguma coisa, em quem que eu vou acreditar, né? Então, a nossa responsabilidade é saber, buscar a informação correta para transmitir para o nosso núcleo, para o nosso nicho, né? Em que a gente se encontra, ainda mais agora, como profissionais da saúde, a gente sempre tem a obrigação de estar buscando referências corretas, né, gente? Então, muito obrigada pelas gurias, pelo convite, pela organização. A gente muito também quer boa. Agradecer muito a sua participação, agradecer Obrigada. todos os participantes aqui. Foi uma palestra muito boa, acho que todo mundo aproveitou bastante, tanto que tem vários comentários aqui elogiando. Então, acho que foi muito bom mesmo. Eu também adorei estar conversando com vocês sobre esse assunto. E vocês me mandem o link da gravação, que eu quero ter ele de recordação. Sim. Então, vamos finalizar agora. Lembrar os participantes do formulário de feedback, que vai ser disponibilizado. Já está sendo pelos grupos de WhatsApp, aqui também, eu acho que sim. E é isso, o agradecimento a Prof, agradecimento a todos vocês que participaram, que ficaram até o final. Estamos muito felizes com o evento. Isso aí, parabéns a todos.
Uma boa noite para vocês. Boa noite. semana. Isso daí, vamos nos informar. Boa noite, prof. Mais uma vez, obrigada. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau.